o tema da aula é um tema muito interessante, né? Que é a história da evolução da cirurgia do câncer no mundo. Acho que só para ilustrar aqui o tema, a importância do tema, realmente, a gente entendeu o passado, nos ajudar a entender o futuro, né? Para onde a gente está indo. Então, a cirurgia oncológica, realmente, a cirurgia do câncer no mundo tem aumentado a sua necessidade, porque a incidência do câncer só aumenta, e a cirurgia é um dos pilares do tratamento curativo, paliativo e diversas outras funções também no tratamento e no cuidado do paciente com câncer, né? A expectativa é que a necessidade da cirurgia só aumente, e isso vai ser extremamente importante em vários tipos de tumores, como a gente pode ver aqui, bexiga, mama, coloretal, pâncreas, estômago, partes moles, e a expectativa é que, principalmente países de baixo poder aquisitivo, precisem ainda mais, vão ter um aumento ainda maior da necessidade da cirurgia como tratamento, muitas vezes único até. Então, é sempre bom te lembrar que 90% dos pacientes com câncer precisam de alguma cirurgia nas suas diversas funções. No entanto, apenas 25% desses pacientes têm esse acesso realmente garantido, né? Então, entrando diretamente na história, eu vou fazer um resumo, algumas que acabam sendo curiosidades e ajudam nós a entender também o que acontece hoje em dia, né? Mas realmente o primeiro registro de um tumor vem mais de 2.600 anos antes de Cristo, um dos primeiros em papiros pelo médico Imhotep, que descreve um tumor, uma massa saliente no peito, fria, dura e que se espalha, né? Em 440 antes de Cristo, Heródoto também relata o caso da Atócia, uma rainha persa, e que teve uma amputação, ou seja, uma cirurgia de um câncer de mama, provavelmente, numa operação que teve consequências históricas depois. A gente vê também tratamentos ablativos, cirúrgicos naquele momento também, com queimaduras de tumores superficiais, tumores de pele, né? E assim por diante. Então, ainda durante um período, houve um período que a gente chama de era negra da medicina, né? Com aqueles conceitos, desde Hipócrates, da fleuma, da bile negra, e inclusive Galeno descrevendo que a bile negra era a causa do câncer, né? Mas aos poucos isso foi se desenvolvendo. E eu acho que é importante a gente lembrar que, principalmente no início e até pouco tempo atrás, a cirurgia era o único tratamento do câncer. Não tinham drogas, não tinham remédios. E hoje a gente sabe que ainda a importância é muito elevada, né? Muito alta. Assim, isso tudo ficou anos, séculos, com a cirurgia realmente engatinhando. E em 1538, Vesalius realmente começou a descrever com muito mais detalhe a anatomia, através de um atlas do corpo humano, e extinguiu aquele conceito, né? Hoje em dia ainda se discute, né? A gente sabe, mas extinguiu aquele conceito dos 4 humores. John Hunter, que é considerado um dos pais da cirurgia, começou também em 1700, 1790 a descrever os conceitos da ressecção completa de um tumor. Então, começam a gente entender os conceitos de uma cirurgia de câncer, né? Uma ressecção completa com linfonodo, ou seja, não podia sobrar tumor na região do nódulo principal, nem nos linfonodos dos gânglios ao redor. Isso foi evoluindo. Então, a cirurgia do câncer foi evoluindo, a medicina foi evoluindo, com a ciência chegando mais forte, com hipóteses científicas, realização de experimentos, né? E até que em 1846, 1867, Morton e Lister realmente criaram uma situação que mudou completamente o que se entendia por cirurgia. Então, veio o conceito da anestesia, que antes a cirurgia tinha que ser uma coisa extremamente brutal, né? Sem anestesia, e a antisepsia, diminuindo muito uma das principais causas de morte após uma cirurgia, que eram as infecções. Então, essa situação, esse momento aqui foram marcos da evolução da cirurgia do câncer e da cirurgia em geral, né? Halsted, em 1991, com estudos de anatomia e patologia, ele criou realmente alguns conceitos clássicos que até hoje utilizamos da cirurgia do câncer, e ele realizou a primeira mastectomia radical. Vejam que era uma cirurgia extremamente mutilante naquele momento, mas que foi capaz, né, sem uso de drogas, pegando tumores super avançados, mudar a sobrevida dos pacientes com um único procedimento. Então, a sobrevida passou para 40% em caso de câncer de mama
o que antes era uma evolução extremamente pior e triste. Então, veja, Halsted realmente modificou e fincou realmente alguns pilares da cirurgia do câncer, né? Já para o século XX, né, e XXI, acho que tem uma grande evolução, um outro tipo de evolução, que não foi não só apenas técnico, mas também o que a gente chama de multidisciplinaridade. Quando a gente fala de cirurgia de câncer, isso é fundamental. Então, o cirurgião faz parte de uma equipe multidisciplinar, muitas vezes coordena essa equipe multidisciplinar, e que permite a associação dos diversos tipos de tratamento, como a quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, de uma forma coordenada, né? Então, não é só quem vê primeiro o paciente, mas baseado nas condições clínicas, estadiamento e nas possibilidades de tratamento. Então, a cirurgia continua sendo um papel fundamental, mas e o principal tratamento curativo, quando a gente fala de tumores sólidos, a cirurgia é o principal tratamento que traz a chance de cura para esses pacientes, né? Agora, num contexto mais amplo, em que o paciente tem um plano terapêutico, a cirurgia é o melhor tratamento local regional, o tratamento sistêmico, com quimioterapia, imunoterapia, são aqueles medicamentos que circulam no corpo todo e vão atingir outros pontos, reforçando o poder da cirurgia com um efeito curativo, né? A cirurgia tem vários tipos, então esse planejamento é importante, o paciente precisa desse plano, esse plano precisa ser reavaliado. E mais para 1950 foi descoberto, então, o papel das drogas, né, no tratamento do câncer, como a quimioterapia, por Sidney Farber, sua evolução, cuidados paliativos, aquela história da Inglaterra, da Cecília Sanders, que fundou uma casa de repouso em Londres, o desenvolvimento de drogas-alvo, como o Herceptin, imunoterapia, e a cirurgia, nesse contexto já multidisciplinar, tem ganhado cada vez mais espaço com a cirurgia menos invasiva, com o mesmo poder de tratamento oncológico. Então, tem a cirurgia laparoscópica e a robótica, né? Falando um pouquinho mais, aqui apenas alguns exemplos. Aqui um exemplo, por exemplo, numa pancreatectomia, uma cirurgia bem mais complexa, mais extensa, em que a cirurgia permite realmente o desenvolvimento da mesma técnica da cirurgia aberta, só que com cortes menores, menos trauma para o paciente, um retorno mais rápido das atividades, muitas vezes menos tempo de internação, o que pode, inclusive, gerar redução de custos para o mesmo tratamento. E aqui, só ressaltando o papel da SBCO no desenvolvimento da laparoscopia pelo SUS para o tratamento do câncer aqui no Brasil, né? A pré-habilitação, eu vou falar um pouco dos cuidados ao redor da cirurgia, antes e depois, eu acho que não é a técnica, mas é a preparação para o paciente. Então, a gente sabe que o paciente oncológico é um paciente que vai fazer múltiplas terapias, vai fazer um tratamento, uma cirurgia complexa, então a gente prepara esse paciente, a gente quer que aconteça isso do gráfico aqui, ó. Em vez de ser pontilhado, que ele de repente faz uma cirurgia e cai, tem dor, perde performance clínica, a gente quer que ele aumente a performance para quando fizer o tratamento, rapidamente ele recupere. Porque o que a gente quer mesmo é a cura e a qualidade de vida pelo paciente. Na história da evolução do câncer, eu acho que tenho que citar aqui um papel importante, o reconhecimento da cirurgia oncológica, lembrando que todas as especialidades cirúrgicas podem e devem tratar o câncer, e no Brasil, mas o reconhecimento da cirurgia oncológica também veio de diversas formas, pelo reconhecimento da MB em 2017, pela fundação da SBCO em 88, pela evolução da educação da cirurgia, que várias sociedades médicas têm um papel importante, aqui destaco o papel da SBCO, e aqui citar rapidamente alguns avanços técnicos que a cirurgia do câncer realmente trouxe, beneficiando os pacientes, como, por exemplo, a cirurgia de citorredução com IPEC, para tratamento de carcinomatose peritoneal, grandes ressecções multiviscerais, quando é possível, mas lembrando que a cirurgia também evoluiu para cirurgias preservadoras de função e preservadora de membros, como nesse caso aqui. Então, aqui exemplos de mastectomias anteriores, tipo Halsted, e uma quadrantectomia com radioterapia de uma forma muito mais funcional para esse paciente, por exemplo. Uso de tratamentos combinados, né, como eu te falei, radioterapia em cirurgia, linfonodosentinela, medicina nuclear e assim por diante. Então, eu espero ter dado uma breve revisão ao longo dos séculos aí da cirurgia do câncer, né, chegando até mais os dias de hoje, e com isso a gente tem uma noção, ajudar na discussão do tema ao resto do dia. Parabéns novamente, muito obrigado.